Saudações! Eu me chamo T0610 e hoje vamos fazer algo diferente. Faremos uma reflexão sobre a importância do estudo da história para a humanidade. Se inscreva no canal e ative as notificações para ter acesso ao nosso conteúdo. A história é uma das disciplinas mais importantes que estudamos porque nos permite compreender o mundo ao nosso redor e nos ajuda a entender como chegamos a ser a sociedade que somos hoje. Ao estudar a história, aprendemos sobre as experiências, conquistas e fracassos de pessoas e culturas do passado e como esses eventos moldaram o mundo em que vivemos hoje. Além disso, a história nos ajuda a entender a evolução da sociedade e como os padrões e tendências do passado influenciam e moldam o presente. Ela também nos ensina lições valiosas sobre como lidar com desafios semelhantes aos que foram enfrentados no passado. A história também é importante porque nos ajuda a entender a diversidade cultural e a valorizar a riqueza e a complexidade das diferentes culturas que existiram e ainda existem em todo o mundo. Ela nos ajuda a construir pontes entre as pessoas e a promover a compreensão e a tolerância. Além disso, a história nos ajuda a desenvolver habilidades críticas de pensamento, como a análise e a síntese de informações, a avaliação de evidências e a formulação de argumentos bem fundamentados. Essas habilidades são úteis em muitas áreas da vida, desde a tomada de decisões diárias até a resolução de problemas complexos em áreas como negócios, política e ciência. Em resumo, a história é essencial para a compreensão do mundo em que vivemos, para promover a compreensão e a tolerância entre diferentes culturas e para desenvolver habilidades críticas de pensamento. Existem muitas razões pelas quais é importante estudar história. Aqui estão algumas das principais razões. Entender o presente. A história nos ajuda a entender como as coisas são hoje. Ao estudar a história, podemos entender como as sociedades evoluíram ao longo do tempo e como os eventos do passado influenciaram o mundo em que vivemos hoje. Evitar erros do passado. Estudar a história nos ajuda a evitar erros que foram cometidos no passado. Através do estudo das guerras, conflitos e outras tragédias do passado, podemos aprender a evitar esses erros no futuro. Promover a tolerância e compreensão. Ao estudar a história de diferentes culturas, podemos aprender a valorizar e respeitar a diversidade. Isso ajuda a promover a tolerância e a compreensão entre diferentes grupos de pessoas. Desenvolver habilidades críticas de pensamento. A história envolve a análise de informações e a avaliação de evidências. Estudar história ajuda a desenvolver habilidades críticas de pensamento que são úteis em muitas áreas da vida. Conhecer nossa herança cultural. A história nos ajuda a entender a nossa herança cultural e a valorizar a riqueza e a complexidade das culturas que existiram antes de nós. Compreender a evolução da sociedade. A história nos ajuda a entender como as sociedades evoluíram ao longo do tempo e como as mudanças sociais e tecnológicas influenciaram o mundo em que vivemos hoje. Em resumo, estudar história é importante porque nos ajuda a entender o mundo em que vivemos, a evitar erros do passado, a promover a tolerância e a compreensão, a desenvolver habilidades críticas de pensamento, a conhecer nossa herança cultural e a compreender a evolução da sociedade. A história é de fundamental importância para a compreensão do presente e para a projeção do futuro.
Ao estudar a história, podemos entender como as sociedades evoluíram ao longo do tempo, como foram moldadas pelas mudanças políticas, sociais, culturais e econômicas e como enfrentaram crises e desafios. Isso nos permite ter uma compreensão mais ampla e profunda do mundo em que vivemos. Além disso, a história também nos ajuda a entender as diferentes perspectivas e experiências humanas, permitindo-nos desenvolver uma maior empatia e compaixão pelos outros. Ao aprender sobre as realizações e fracassos do passado, podemos extrair lições valiosas e aplicá-las para criar um futuro melhor. A história é uma fonte valiosa de identidade e coesão social, permitindo que as comunidades se conectem com seu passado e com outras culturas. Também pode ser usada para combater preconceitos e discriminação, ao revelar as injustiças do passado e destacar as lutas de grupos marginalizados. Em resumo, a história é essencial para a compreensão do mundo em que vivemos, para a promoção de valores como empatia e compaixão, e para a construção de um futuro mais justo e igualitário.